Você já sentiu o coração acelerar sem motivo aparente, as mãos suarem e a mente correr como se estivesse fugindo de algo invisível? Essa sensação que te deixa em alerta te faz pensar demais e às vezes até duvidar de si não é um inimigo, é um sinal. É o seu cérebro tentando te avisar que algo precisa ser olhado com mais atenção. Antes de se julgar ou se cobrar por sentir isso, respira. Vamos conversar sobre o que realmente está acontecendo aí dentro. A ansiedade não é o problema. Ela é uma resposta natural do seu corpo, um mecanismo de proteção que se ativa quando o cérebro entende que há perigo. O ponto é que, às vezes, esse alarme toca mesmo quando não há fogo. Aí que entra a programação neurolinguística, como uma ferramenta poderosa para entender, ressignificar e reprogramar essas respostas. Partimos de um princípio simples e profundo. O seu cérebro é como um computador. Ele segue comandos que você, muitas vezes, nem percebe que está dando. Pensamentos, palavras e emoções formam o código que orienta seu comportamento. Quando você muda o código, muda também a forma como reage. Pensa comigo, se toda vez que você sente ansiedade, o seu cérebro associa isso a "estou em perigo", ele vai reagir com medo. Mas se você aprende a mostrar para ele que aquela sensação é apenas um sinal de atenção, não de ameaça, o sistema começa a se acalmar. Essa é a base da reprogramação mental. A primeira coisa que você precisa entender é que você não é a sua ansiedade. Ela é apenas uma parte do que acontece dentro de você. Assim como um aplicativo que está rodando em segundo plano, ela consome energia, mas não define quem você é. A boa notícia é que você pode aprender a fechar esse aplicativo sempre que quiser. Uma técnica simples é observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Ao invés de dizer "estou ansioso", diga "estou percebendo ansiedade em mim". Essa pequena mudança de linguagem altera a forma como seu cérebro processa o sentimento. Ele deixa de ver aquilo como parte da sua identidade e começa a tratá-lo como algo passageiro. Outro ponto importante é a respiração. Quando a ansiedade chega, o corpo entra em modo de defesa, acelerando tudo. Pare por um instante e respire fundo. Inspirar lentamente e expirar com calma envia um novo comando ao cérebro. Está tudo bem. O corpo e mente estão sempre em diálogo e a respiração é uma das formas mais rápidas de mudar essa conversa. Geralmente a ansiedade vem do futuro de algo que ainda nem aconteceu. Seu cérebro tenta prever o que pode dar errado e, ao fazer isso, cria uma realidade interna que parece real. Assim, auxiliamos a interromper esse ciclo ao trazer o foco para o presente. Aqui e agora, você está seguro. Quando você visualiza algo negativo repetidas vezes, o cérebro grava isso como verdade, mas o contrário também funciona. Experimente visualizar uma situação que normalmente te causa ansiedade e dessa vez imagine-se reagindo com calma, confiança e leveza. Repita isso várias vezes. Seu cérebro vai começar a registrar essa nova resposta como o padrão. Perceba quando você muda o que imagina, muda também o que sente. O cérebro não distingue o que é real do que é mentalmente vivido. Essa é uma das chaves, usar a imaginação como ferramenta de transformação. Você tem o poder de treinar a sua mente para criar novas realidades internas. Outra estratégia é questionar seus pensamentos automáticos. Quando vier aquela voz dizendo "vai dar errado", pergunte: em que evidência real isso se baseia? Esse simples ato de questionar interrompe o piloto automático da ansiedade e faz seu cérebro buscar novas respostas. A ansiedade também se alimenta da falta de clareza. Quando você não sabe o que quer ou sente que está sem controle, o cérebro tenta antecipar tudo e isso gera sobrecarga. Para definir metas claras e específicas, ajuda a mente a focar no que é importante, diminuindo o ruído interno. Agora, imagine que cada emoção tem uma mensagem. A da ansiedade é: preste atenção. Então, ao invés de lutar contra ela, escute o que ela está tentando te mostrar. Pode ser que você esteja ultrapassando seus limites, ignorando um cansaço ou se exigindo demais. A escuta interna é o primeiro passo para o equilíbrio.
Existem ancoragens, associações entre estímulos e estados emocionais. Por exemplo, se você lembrar de um momento em que se sentiu confiante e associar esse sentimento a um gesto, como apertar o punho, poderá usar esse gesto no futuro para acessar a mesma confiança quando precisar. Com prática, você começa a perceber que tem muito mais controle sobre o que sente do que imaginava. A ansiedade deixa de ser um monstro e passa a ser uma mensageira. O segredo está em ouvir, compreender e responder de forma diferente. Você pode reprogramar o seu cérebro para entender que estar em movimento, com desafios e incertezas, não é sinônimo de perigo, mas de crescimento. Toda vez que se sentir ansioso, lembre-se, é só o seu sistema pedindo que você desacelere, respire e escolha um novo significado para aquele momento. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas começa quando você decide observar, em vez de julgar. Não apagamos a ansiedade, mas conseguimos conversar com ela, transformando-a em aliada. Pense que por trás de cada pensamento acelerado há uma necessidade emocional não atendida. Ao atender essa necessidade com carinho, o cérebro entende que não precisa mais acionar o alarme, e pouco a pouco, a calma se torna o seu novo normal. A sua mente é poderosa e você é o programador. Cada palavra, cada imagem mental e cada emoção é um comando. Quando você muda o comando, muda o resultado. Isso é liberdade emocional. Então, da próxima vez que a ansiedade aparecer, olhe para ela com curiosidade, não com medo. Diga a si mesmo: meu cérebro está apenas pedindo ajuda e eu sei como responder. E nesse instante, você já começa a reprogramar sua história. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o seu cérebro adora padrões. Ele repete o que já conhece, mesmo que isso te faça mal. É como se dissesse: prefiro o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido seja desconfortável. E é por isso que mudar parece tão difícil no começo, não porque você não consegue, mas porque seu cérebro está tentando te proteger da incerteza. Mas e se eu te dissesse que dá para ensinar sua mente a se sentir segura dentro do novo, criar pontes entre o que te causa medo e o que te traz poder? Você começa a associar o desconhecido com curiosidade, não com ameaça. E quando isso acontece, o medo perde força, ele se transforma em movimento. Perceba quando você observa sua ansiedade com curiosidade, algo muda. Ela deixa de ser um muro e se torna uma porta. E do outro lado existe uma versão sua que já sabe lidar com isso, mais leve, mais consciente e com muito mais domínio sobre as próprias emoções. Essa versão de você já está aí, só precisa ser acessada. Auxiliamos chegar até ela, não com esforço, mas com consciência, porque o que você resiste, persiste, mas o que você acolhe, se transforma. Exatamente nesse ponto que a mágica começa a acontecer. Já notou como algumas pessoas conseguem parecer calmas até em meio ao caos? Não é sorte, nem ausência de ansiedade, é treino mental. Elas aprenderam a conversar com o próprio cérebro de forma diferente. E você também pode aprender isso, mesmo que agora pareça impossível. A mente ansiosa tem uma tendência de criar cenários. Ela ensaia conversas, inventa possibilidades, antecipa fracassos. E quanto mais ela imagina, mais real aquilo parece. Mas aqui está o segredo. Se ela tem o poder de criar o medo, também tem o poder de criar a confiança. Tudo depende da direção para onde você aponta o seu foco. Foco é energia. Onde você coloca sua atenção, cresce. Quando você foca no que não quer sentir, o cérebro entende que isso é importante e amplifica. Mas quando você aprende a mudar o foco, algo incrível acontece. O corpo relaxa, o coração desacelera e a mente volta a te ouvir. Talvez o que esteja te faltando não seja coragem, mas clareza sobre o que realmente te causa essa ansiedade, porque quando o motivo se torna consciente, o medo perde o controle. Ajudamos a iluminar essas partes escuras da mente, aquelas que você evita olhar, mas que guardam exatamente as respostas que você procura. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica reconhecer o momento exato em que a ansiedade começa. Você percebe o primeiro pensamento, o primeiro aperto, a primeira respiração curta. E nesse instante, você tem o poder de escolher, continuar no automático ou mudar a rota.
Essa escolha é o que separa o controle da confusão. É o instante em que você passa de refém da emoção para observador dela. E quando você se coloca nesse papel de observador, o medo perde o trono, porque o cérebro só pode te dominar enquanto você acredita que ele é o inimigo. Agora, imagine começar a usar a ansiedade como bússola. Cada vez que ela aparecer, ao invés de fugir, você pergunta: o que isso quer me mostrar? De repente, aquela sensação que antes te paralisava vira um convite para se conhecer mais profundamente. Quando você muda o significado, muda tudo. A mesma energia que antes te travava começa a te mover, e quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. É como treinar um músculo. No começo dói, mas depois de um tempo se torna parte de quem você é. O mais bonito é perceber que essa transformação não exige que você seja outra pessoa. Ela só pede que você seja mais você, sem máscaras, sem cobrança, sem precisar estar no controle o tempo todo. Porque o controle não está em eliminar a ansiedade, mas em saber o que fazer quando ela chega. Você começa a entender que o cérebro não está contra você. Ele só está tentando te manter seguro com as informações que tem. PNL entra como o novo manual, te mostrando que existem outras formas de se proteger, formas mais leves, mais conscientes, mais humanas. Quando você permite que essa nova linguagem se instale, o cérebro começa a te ouvir de outro jeito. Ele entende que não precisa mais gritar para ser notado. A ansiedade, então, se torna um sussurro, e nesse silêncio nasce um tipo de paz que vem de dentro, aquela que não depende das circunstâncias, mas da forma como você decide se relacionar com elas. É nesse ponto que você começa a viver com mais presença, leveza e mais verdade. E tudo isso começa com um simples passo: escolher se ouvir. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te agradecer de coração por ter ficado até aqui. A sua atenção é valiosa. E saber que você está disposto a entender e transformar a forma como o seu cérebro funciona já mostra o quanto você está comprometido com o seu próprio crescimento. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas experiências ou o que mais te chamou a atenção neste tema. Eu adoro ler o que você tem a dizer e posso trazer novos vídeos respondendo diretamente o que você quiser saber sobre ansiedade e PNL. Se ainda não faz parte do nosso canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você fica por dentro de todos os próximos conteúdos e continua nessa jornada de autoconhecimento e transformação junto comigo. A sua presença aqui faz toda a diferença. Obrigada por estar comigo até o final e lembre-se, seu cérebro não é o problema, ele é o seu maior aliado quando você aprende a ouvi-lo.